Olá, meus amigos do YouTube, como vocês estão? Espero que todos vocês estejam bem, espero que esteja tudo certo com vocês. Sejam bem-vindos a outro vídeo, e hoje a gente vai falar sobre a entrevista do Brizola, né, que o Brizola deu em 89 pro Roda Viva. A gente vai falar sobre ele hoje, sobre o Leonel Brizola, um pouco sobre ele, e a gente vai falar sobre essa entrevista que ele deu pro Roda Viva em 1989. Eu estou usando o livro, tá? O livro para melhor conversar com vocês, falar com vocês sobre o Leonel Brizola e necessariamente, especificamente sobre essa entrevista. E antes de começar a falar sobre a entrevista, antes de começar a falar as coisas que o Brizola falou nessa entrevista, eu gostaria de colocar que é incrível como, mesmo já fazendo mais de 30 anos, acho que 35 anos, né, desde que essa entrevista foi dada pelo Brizola, é incrível como ela ainda é tão atual, como o que ele fala é tão verdadeiro ainda para os dias de hoje, né? Fazem mais de 35 anos e o mundo parece que só piorou. E as coisas que o Brizola, né, o Leonel Brizola falava estão mais verdadeiras do que nunca, né? Então a gente vai falar um pouco sobre uma introdução, né, sobre o Brizola. Para quem não conhece o Brizola ele é um político brasileiro, né, um grande político, também já foi militar. O Brizola ele é conhecido especificamente por ser, talvez, um grande amante do Getúlio Vargas, né? Ele conheceu o Getúlio Vargas, fez parte do governo de Getúlio Vargas, né? Tanto na era Vargas como quando o Vargas voltou, né? Estado Novo, quando ele voltou, e o Brizola estava, né, presente. E o Brizola, muitas pessoas confundem o Brizola como um socialista, entendeu? Como um socialista, até um comunista. Ele, claramente, o Brizola tinha um posicionamento à esquerda, mas o Brizola não necessariamente era socialista. Ele tinha algumas coisas que ele dizia que sim, tinha que ter a propriedade privada, né, e tudo mais, diferente do comunismo, né, que a gente conhece, socialismo, essas coisas. O Brizola estava mais como nacionalista. Outra coisa que eu queria colocar um adendo também, antes de falar sobre tudo sobre o Brizola, é uma coisa que eu acho muito interessante sobre o nacionalismo nacional. Bom, oi pessoal, aqui é o Quitolino do Futuro. Na verdade eu sou, né, o Quitolino da edição. E na verdade essa parte aí que eu falei, nacionalismo nacional, foi meio que um gafe, né, porque nacionalismo já é nacional. E o que eu quis dizer é o nacionalismo brasileiro, tá? Só um adendo aí pra ninguém me chamar de burro. Foi um erro aí meu, mas é isso. Obrigado, viu? Tá? Por quê? O nacionalismo, algumas pessoas que se dizem nacionalistas, né, patriotas e tudo mais, são falsas. Todos nós sabemos isso. Essas pessoas, eles acham que elas são patriotas dos Estados Unidos, né? Não. O nacionalismo brasileiro, como por exemplo é o Brizola, ele está posicionado à esquerda. Veja bem, nacionalismo que era para ser uma coisa de direita, no Brasil é de esquerda. Veja bem por quê. Porque no Brasil a direita, ela apoia a intervenção internacional dentro do Brasil. Ela apoia empresas, né, de outros países, empresas estrangeiras dentro do Brasil, ao invés de apoiar as empresas brasileiras, o que o Brizola nunca fez. O Brizola sempre apoiou as empresas nacionais e apoiava o desenvolvimento nacional, e não sem o apoio não sem o apoio, mas visando o desenvolvimento nacional. Então eu vou falar um pouco uma introdução aqui do quem foi o Brizola, né? O Leonel Brizola nasceu em 1922 no povoado de Cruzinha, Passo Fundo, no Rio Grande do Sul. O Brizola é órfão, né? Ele ficou órfão com um pouco mais de um ano
e o pai dele foi assassinado por razões políticas. Veja bem, veja essa parte aqui que diz, né, que aqui nós temos uma breve introdução da vida do Brizola. O pai dele foi assassinado por razões políticas. Olha só, o pai dele foi assassinado por razões políticas. Isso já nos mostra que o Brizola, desde pequeno, poderia se tornar um grande político, né? Por essa razão, o pai dele ter muito também enfrentado a política, isso mostra como o Brizola, né, cresceu já com essas ideias políticas. Ele trabalhou como um garoto pobre dentro da classe trabalhadora, né? Como lavador de pratos, carregador de malas e até mesmo engraxate. Ele fazia esses empregos para conseguir, né, para conseguir pagar e estudar em Carazinho, né, até ser apadrinhado por um reverendo. Esse padrinho, né, vamos chamá-lo de padrinho, né, esse reverendo, deu casa, comida e tudo que o Brizola precisava para continuar os estudos, né, e continuar matriculado no colégio. Aos 13 anos, o Brizola foi para Porto Alegre, trabalhou como engraxate e vendedor de jornais, enquanto estudava no Instituto Agrícola de Viamão. Depois ele cursou o segundo grau na Escola de Engenharia da Universidade do Rio Grande do Sul, e foi aí quando ele começou a estudar engenharia na universidade. Ele se aproximou, né, dos trabalhistas. Os trabalhistas na época, né, eram muito fortes, eles eram muito fortes. Temos vários indícios disso, principalmente no Sul. Hoje em dia o Sul, antigamente, hoje em dia, não é tanto. Antigamente o Sul era caracterizado por ser como posso dizer, principalmente o Rio Grande do Sul. A Santa Catarina nem tanto. Mas o Rio Grande do Sul, eles tinham muito colonos, mas na época o Rio Grande do Sul não era grande, ele sempre foi um pessoal muito fechado, um pessoal muito com senso de comunidade. Isso fez o Rio Grande do Sul criar a maior parte dos pensadores de esquerda, tá? E isso é algo importante para se dizer sobre o Rio Grande do Sul. O Rio Grande do Sul não é só fascismo, tá? Inclusive o Internacional, um time do Rio Grande do Sul, ele tem esse nome, pois ele vem da Internacional Comunista, tá? Esse é o nome por causa disso. Isso é muito interessante. E as cores também do Internacional têm a ver com a luta de classes, né? Então, o conhecimento, né, que a gente tem do Leonel Brizola, uma das coisas muito importantes é que quando aconteceu o golpe de 1964, né, aqui no Brasil, dos militares, Leonel Brizola foi um dos, né, não foi o único, mas foi um dos que fez de tudo. Ele posicionou até mesmo força, parte do exército, para lutar contra o golpe, para impedir o golpe. Infelizmente, Brizola falhou e o presidente da época, João Goulart, o Django, foi deposto. Infelizmente não aconteceu. Tá? Então, voltando para o que eu tinha falado antes, né, sobre o Brizola ser alguém que defende praticamente tudo a indústria nacional, está principalmente por causa dessa entrevista, tá? que eu tô aqui com o livro, o Roda Viva, que foi feito a pergunta foi feita pelo Augusto Nunes, que ele pergunta o seguinte, o Augusto Nunes: o nome do senhor aparece segundo o Ibope com 2,8%. Com 2,8%. Na época o Brizola estava concorrendo, quer dizer, não estava concorrendo, ele estava vendo de ser desculpe pessoal, eu errei aqui, não era esse, aqui achei, desculpe, foi um gafe meu, desculpe. Na verdade, a pergunta foi feita pelo Oliveiros Ferreira, a pergunta que eu vou citar aqui para vocês, sobre a indústria nacional, que o Brizola falou aqui, né? Então a pergunta do Oliveiros Ferreira foi, mas o senhor é contra o capital estrangeiro? Veja bem a pergunta do Oliveiros Ferreira. Você é contra o capital estrangeiro? Guardem essa pergunta, porque ele vai fazer uma outra pergunta mais pra frente, que o Brizola também vai responder com muito certeiro, uma resposta muito certeira.
Então eu vou ler aqui a pergunta para vocês do Oliveiros Ferreira para o Brizola. Mas o senhor é contra o capital estrangeiro? Perguntou o Oliveiros Ferreira e o Leonel Brizola responde. Como também a genialidade do empresariado nacional mais importante. Grande empresariado nacional ou assume a defesa ou se omite, silencia. Isso é uma defesa suicida. Nós temos que zelar pela independência da nossa economia. Eu hoje, a essa altura da minha vida, sou um convencido de que a inversão direta do capital estrangeiro tem sido um mal para nós. Essa foi a resposta do Brizola. Muito interessante a resposta do Brizola. Vamos continuar, depois eu vou dissertar um pouco mais sobre o que ele disse. Então, o Oliveira Ferreira, né, o entrevistador, ele faz outra pergunta, uma pergunta horrível, sabe? A ponto de meio que querendo dar uma fagulha no Brizola. O Oliveira Ferreira pergunta: criando empregos e trazendo novas ideias? Veja bem essa pergunta, ó. Isso tem a ver com o que o Brizola falou. Então, sou convencido de que a inversão direta do capital estrangeiro tem sido um mal para nós. E o Oliveira Ferreira responde: criando empregos e trazendo novas ideias? Uma pergunta meio sem fundamento, né? Mas vamos ver a resposta precisa do Brizola, que o Brizola fala a partir dessa pergunta do entrevistador. Que empregos tem criado? Tem criado talvez até uns melhores, mais ambiente, é de nível muito baixo. A média geral é terrível. O Brasil é um país de renda baixa e salários baixos. Nosso capital estrangeiro complementa a nossa necessidade de capital. Nós precisamos de tecnologia, mas nós não devemos dar ao capital estrangeiro o controle da nossa economia. O controle de setores da nossa economia, principalmente de muitos setores fundamentais. Foi um erro essa indústria automobilística, como foi implantada aqui. Deformou o sistema de transportes e ainda nós vamos sentir muita dor de cabeça pela forma como foi instituída, sob o controle integral do capital estrangeiro. Hoje em dia, em 2025, nós, brasileiros, sentimos muito isso. Nós sentimos muito esse controle internacional, né, do automobilístico dentro do Brasil. A gente sente muito. Nós vemos carros populares hoje em dia. Pense no Mobi, Fiat Mobi, custando mais de 50 mil reais. 70 mil, um novo 0 km. É difícil. Não, vamos continuar. Desculpe aí cortar, né? Nós devíamos atrair o capital estrangeiro como colaboração. Até podemos garantir os seus lucros, mas sempre com melhoria. Foi, aliás, o que fez a Coreia. O seu Roberto Campos não tem sido claro nas suas referências à Coreia, dando a impressão que lá é o paraíso do liberalismo econômico. É o paraíso do capital estrangeiro. Não é verdade. Hoje já se esclareceu esse assunto. Nós possuímos levantamentos, relatórios, tivemos que realizar esse esforço para esclarecer. Lá, o que se fez foi um desenvolvimento à base da associação do Estado e suas agências com a pequena e a média empresa. Depois, admitiram o capital estrangeiro como a terça parte. Agora estão até admitindo o ingresso de capital estrangeiro, mas não encontram mais espaços para o desenvolvimento que adquiriu a Coreia. Essa presença demasiada do capital estrangeiro em um país como o nosso está nos levantando este modelo econômico que caracteriza a América Latina. A América Latina é a área do mundo da inversão direta do capital estrangeiro, que acaba criando uma casta que se associa ao capital estrangeiro e volta as costas para o seu povo, né? Então, aqui, ó, isso foi o que o Leonel Brizola falou. E é incrível o quão preciso é o que o Brizola disse sobre o capital estrangeiro, e principalmente sobre as indústrias estrangeiras presentes em nosso país, né? Porque o Brizola, ele cita a Coreia, mas o que eu gostaria de
mostrar, de enfatizar nessa fala do Brizola é a última parte que o Brizola fala, né? Que a América Latina é a área do mundo da inversão direta do capital estrangeiro, que acaba criando uma casta que se associa ao capital estrangeiro e volta as costas para o seu povo. O que o Brizola quer dizer com isso, né? O que o Brizola quer dizer com isso? O Brizola, ele usa como exemplo a Coreia, né? Que é a Coreia do Sul, né? A Coreia do Sul. Nós sabemos muito bem que a Coreia do Sul não é, né, as mil maravilhas, mas economicamente a Coreia do Sul praticamente muito boa, né? Uma questão industrial, tá? Questão industrial. E ele usa esse exemplo. Por quê? Porque as empresas estrangeiras, elas entram dentro da Coreia do Sul como uma parceria entre as empresas nacionais da Coreia com um Estado, né? Com um Estado, com a pequena, média e grande empresa nacional em parceria com o Estado, com a estrangeira. A estrangeira não é dona do capital da Coreia, ela não é dona da indústria coreana, entendeu? Ela aparece como parceira, como colaboração dentro da economia, mas não como principal fator dentro da economia coreana, né? O Brizola quer dizer aqui. Só que ele fala que o capital, comparando com a Coreia, o capital estrangeiro dentro da América Latina, mas vamos colocar dentro do Brasil, né, é o que nós estamos falando aqui, funciona ao contrário, né? É uma inversão direta. Por quê? Porque aqui dentro não. Aqui dentro é o capital estrangeiro, né? É o capital estrangeiro que parece que comanda dentro do país. Não, a indústria nacional é porca, é pobre, né? O capital estrangeiro domina aqui dentro do Brasil. E a indústria estrangeira domina. Nós não temos indústria de carros. Não. Você quer um carro? Compra da Fiat. A Fiat é de outro país, é da Itália. Você quer um carro? Compra da Volkswagen, que é alemã. Você quer um trator? Compra da Mercedes, que também é alemã. Entendeu? A indústria, e você deve falar, você está dando exemplo só de carros, né? Porque, por exemplo, no agronegócio, o Brasil é forte. Ele é forte no agro, não na indústria. Qual que é a diferença entre o agro e a indústria? A indústria, ela finaliza o produto. É um encarecimento do produto. A indústria encarece o produto. É o produto finalizado e pronto para consumo. O que faz ele encarecido. Agora, o Brasil está no agro só. Não existe uma parceria entre o agro e a indústria. Você produz milho, você produz semente, você não vende a semente pronta, você não vende assim, não, você vende de lote. Lote para ser finalizado o produto na exportação em outros países. Lá é caro, aqui é barato. Você vende barato para eles e a gente compra de volta caro. Isso aí nós estamos cansados, né? Neocolonialismo, imperialismo, todos nós já sabemos o que é isso, mas, né? A América Latina é a área do mundo de inversão direta do capital estrangeiro, que acaba criando uma casta que se associa ao capital estrangeiro e volta as costas para o seu povo. Isso é verdade também. Leonel Brizola até hoje não está errado. Até hoje, Leonel Brizola morreu. Ó, acho que faz mais de 20 anos que Leonel Brizola morreu. Não me lembro direito quando que ele morreu. Acho que ele está dizendo aqui. Morreu em 2004. Mais de 20 anos que o Brizola morreu. Não, mais de 20 anos não, desculpa. Eu errei, mais de 20 anos. Não, mais de 20 anos, né? Se eu não estou enganado. 2004, mais de 20 anos a morte do Brizola. E ele ainda não está errado, né? Por quê? Aqui dentro do Brasil, a nossa elite, aqui ele está falando da elite, ó, que acaba criando uma caça que se associa ao capital estrangeiro e volta as costas para o seu povo. A elite brasileira, ela não é brasileira em si. Ela é meio que como se fosse o responsável dentro do Brasil a responder ao capital estrangeiro. Então vamos dizer que aqui a gente tem um chefão do automobilismo, né? Das empresas de carro. Esse chefão, ele não é o chefão final, ele não é nem brasileiro direito. Ele responde ao capital estrangeiro. Ele está mais associado ao capital estrangeiro do que ao capital nacional. Então, esse chefão, essa elite, ela está interessada em cuidar, ela está interessada
ela está interessada em se associar ao capital estrangeiro, ela está interessada em aumentar o capital estrangeiro, ao invés de estar interessada a aumentar a economia nacional, ao desenvolvimento nacional. Ela está interessada em ganhar para o estrangeiro e não para o nacional, para o seu povo, né? Aqui, como diz, né? Cria-se uma casta associada ao capital estrangeiro e volta as costas para o seu povo. Pessoal, eu gostaria de afirmar isto. Como que é possível em mais de 35 anos, de Brasil, faz tempo dessa entrevista, faz tempo, como o Brasil ainda está nessa situação. E eu acredito que hoje em dia o Brasil está mais afundado nessa situação que estava na época dessa entrevista. Talvez Brizola não pudesse entender também. Veja bem, Brizola de esquerda, convicto de esquerda, não socialista. Será que Brizola conseguiria entender que hoje, depois de três governos de esquerda, principalmente do PT, do governo Lula, será que Brizola conseguiria prever que ainda estaríamos numa situação mais próxima do neoliberalismo do que estava na época de Brizola? Será que estava? É uma vergonha nacional, é uma vergonha. Então, eu recomendo muito para que todos Desculpe a todos, eu precisava tomar um gole d'água. Sabe que eu recomendo muito a todos vocês que vejam essa entrevista, né? No caso, eu estava lendo aqui para vocês. Achei super interessante esse livro. Tem outros mais, tem entrevista do Lula aqui. Mas eu recomendo muito a vocês que conheçam a história do Leonel Brizola, principalmente seus ideais, o que ele defendia, né? Tanto para você que não está tão radical à esquerda, né? Mesmo você não sendo comunista, um socialista, até mesmo você que é de direita, olha, eu sei que eu critico muito a direita, mas nós temos que ser realistas, tá? Temos que ser realistas. Existe a extrema direita e a direita. Você que é de direita, você que não é um nazista, que não é um fascista de merda, você que é de direita. Se eu fosse você, eu conheceria o Leonel Brizola, porque ele fala muitas coisas interessantes sobre o nacionalismo, entendeu? Que no Brasil tem uma inversão, né? No Brasil o nacionalismo é de esquerda. Se eu fosse você, eu teria um conhecimento sobre Leonel Brizola, um pensador incrível, um político incrível, foi muitas vezes governador do Rio de Janeiro, um ótimo político, e eu recomendo muito a leitura, né, sobre a vida de Brizola e sobre suas opiniões, sobre os seus feitos, principalmente seus feitos. Um homem muito corajoso, um homem muito potente, né? Recomendo muito, muito. Então, o que eu tinha para falar é isso, sobre o livro, né? O melhor do Roda Viva, Poder. E muito obrigado a todos por terem assistido esse vídeo. Espero que todos vocês continuem bem. E que Deus abençoe todos vocês. Viva o Brasil. Espero que daqui para frente... e eu queria finalizar, na verdade, uma coisa, falar também uma coisa. Espero que daqui para frente o Brasil seja uma potência. A potência possa ser com o BRICS, possa ser com qualquer país. Mas desde que esse país seja parceiro, né? E não um dominador, né? Um imperialista que domine a nossa indústria. A indústria tem que ser nacional, com os brasileiros, para os brasileiros. Então, acima de tudo, viva o povo, acima de tudo, viva o trabalhador e acima de tudo, viva o povo brasileiro. Todos vocês, que Deus abençoe todos vocês. Uma ótima tarde, um ótimo dia, uma ótima noite, conforme você estiver assistindo esse vídeo. Tenham uma ótima semana. Obrigado.